1 Crônicas. Obrigado, viu? Ô, troca para mim, por favor, meu filho. Troca para mim, por favor. Hã? Quase, viu? Hã? Não pode, né? Desse jeito, tá vendo? Amém. 1 Crônicas, capítulo 17. No verso 16. A palavra do Senhor vai dizer assim, olha, todos acharam? Quem não achou, diga amém. Quem achou, diga amém. Amém, Jesus. É verdade. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, meu filho. Deus abençoe. 1 Crônicas 17, 16, vai dizer assim, olha. Então o rei Davi entrou no tabernáculo e assentou-se diante do Senhor e orou. Quem sou eu, ó Senhor Deus? E o que é a minha família, para que me trouxesse a este ponto? Amém? Vamos ficar até aí? Curva sua cabeça. Jesus, mais uma vez nós te glorificamos e te exaltamos, Pai. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por cada vida aqui presente. Muito obrigado pela tua presença, ó Deus, neste culto, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, que o Senhor venha ministrar o coração dos teus filhos nesta noite. Que o Senhor venha, Deus querido, trazer, ó Deus eterno, cura, libertação, posicionamento, Pai, diante, ó Deus querido, da tua presença. Em nome de Jesus, que nós venhamos sair daqui edificados através da tua palavra. Fique à vontade, Espírito Santo, em nosso meio. Ministra, Senhor, ministra sem medida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes da gente entrar na ministração, deixa eu te fazer uma pergunta. Porque a gente sabe que a Arca da Aliança, ela representa a presença de Deus na terra, no Antigo Testamento. A Bíblia se divide em 2 testamentos, o Velho e o Novo. Testamento quer dizer o quê? Algo deixado, não é? No Velho Testamento fala muito de Adão. O que Adão deixou para a gente? Pecado, morte, sofrimento e dor. No Novo Testamento vem Cristo, segundo Adão, que veio para nos redimir com salvação, com alegria e paz. Então, a Bíblia ela vem nos trazendo algo extraordinário para nossos corações, para o nosso aprendizado e para que nós possamos entender que a salvação parte de Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a Arca da Aliança no Velho Testamento representava a presença de Deus na terra. E dentro dessa arca, aonde que tinha ali ouro envolvido na madeira, a arca com 1 metro de comprimento, 70 de largura e 70 de fundura.
2 anéis de ouro, 2 varas de ouro para ser carregada e 3 elementos dentro da arca. A tampa da arca de ouro, maciço, com 2 querubins, e havia 3 elementos na arca. As tábuas da lei, o pote de maná e a vara de Arão que floresceu. Deixa eu te perguntar nessa noite, se Deus chegasse para você e falasse assim: olha, você tem a oportunidade de abrir a arca e tirar um elemento lá de dentro, qual elemento você tirava? Qual elemento você tirava lá de dentro? Vamos fazer um culto compartilhado? Quem quer falar primeiro? Uma célula. Quem fala primeiro? Deviane. Ei, sim. Qual elemento você tirava lá de dentro quando, se Deus tivesse a oportunidade? Preocupa não, Deus vai te matar não. Maná. Fernando, o maná. Ed Carlos, maná. Pastora Silvana, maná. Forte, hein? Genilson, Geise, hã? Você mesmo? A vara de Arão. Mais alguém quer se arriscar? As tábuas. Minha digníssima, o que você tirava lá de dentro? O maná. Irmã, a vara. Eu também. Maná, gente, provisão. Eu também, se falar com você que eu não tirava o maná, eu estava mentindo. Eu tirava o maná também. Aí vamos lá. O povo sai do Egito, passa ali o rio, o mar, a seco, e começa a peleja da fome. Moisés tirou a gente do Egito para morrer no deserto. Começa a murmuração. O povo estava tão acostumado a ser prisioneiro, tão acostumado com pepino, cebola e alho, que eles começaram a murmurar e a questionar. E a gente sabe que pepino é problema, que alho é odor e cebola é choro. Então eles estavam acostumados com o problema, com o mau cheiro e com o choro. E esqueceu que Deus é o libertador. Esqueceu que Deus é o transformador. E Deus ali manifesta a sua glória. No Antigo Testamento, Deus ele manifestava diante das coisas, né? Do ar, das nuvens, do fogo, a forma de teofania. Deus abriu o mar ali do Oriente para o Ocidente e só mandou Moisés estender a vara, o cajado. E assim se fez, o mar se abriu, o povo passou no reto e seco. Poder de Deus. Isso já é o suficiente, irmãos, para a gente não murmurar nunca mais nas nossas vidas. Passa o povo, chega no deserto, o povo começa a murmurar. Nós estamos com fome, Moisés. Moisés, nós estamos com fome. Moisés, nós estamos com fome. Moisés, nós estamos com fome. Não tem nada para comer. Eu lembrei do meu menino lá chegando em casa, não tem nada para comer. Pior, vigia. Sabe? E Deus ora, Moisés ora a Deus. E Deus fala com Moisés: Moisés, não te preocupe, de fome o povo não morre. Eu vou mandar provisão. Envia o maná. Ótimo, que bênção. Mas, assim como o povo no Egito, o povo de Israel, era um povo de oi grande. Eu e você, a gente é oi grande. A gente pegava o maná e estocava o maná. Só que o maná era só por dia.
no outro dia estava apodrecido. Sabe por quê que o maná estava apodrecido? Porque se o maná permanecesse da forma como caiu do céu, novinho, bonitinho, cheirosinho, o povo não buscava a Deus no outro dia. Aí a gente lembra da oração de Jesus, ensinando o Pai Nosso. Ao entrar no seu quarto, ore: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí o que acontece? O povo queria estocar o maná. Deus vai lá e apodrecia o maná. Eu apodreço hoje para vocês me buscar amanhã. Provisão. Porque todos os dias a gente tem que buscar a Deus. Todos os dias a gente tem que clamar ao Senhor. Todos os dias a gente tem que ter um devocional com Deus. Tem que ter um particular com Ele. Porque assim chega a provisão. Porque sem buscar, sem clamar, sem pedir Deus direção, como é que tem provisão? Como é que a gente vai saber a direção que vai ser tomada? Então, eu também escolheria o maná. Aí eu falei: Jesus, está errado. Posso mudar? Vou escolher a vara de Arão. Porque Deus corrige aquele que Ele ama. A vara representa correção. Aí Deus falou: justamente, eu corrijo aquele que eu amo. Já viu o pastor com o cajado? Quando a ovelha começa a desviar, ele vai lá com a ponta do cajado e direciona a ovelha: é para cá. Ou então, quando a ovelha se perde, ele vai lá e quebra as pernas da ovelha, joga no ombro e traz de volta. Correção. É por isso que hoje muita gente não aguenta a pressão, porque Deus pega para corrigir, estreita e não aguenta e sai fora. Mas enfim, doa o que doer, fique na presença, aceita a correção. Porque, queridos, o pastor Deli falou isso uma vez, eu falei: é verdade. No mundo a gente sofre decepção, no mundo a gente chora, no mundo a gente é humilhado, no mundo a gente é açoitado, no mundo é isso, o mundo é aquilo, e ninguém sai do mundo. Agora, na presença, quando Deus pega para corrigir, quando Deus levanta o pastor, levanta o líder, pega para corrigir, pega para chamar atenção, vou sair da igreja. Vou mudar minha direção. Havia esses 3 elementos dentro da arca. E chamava a arca de Arca do Concerto, Arca da Aliança. Vários nomes. Mas o que mais me chama a atenção é que a arca aponta a Cristo. Na verdade, o Velho Testamento inteiro aponta a Cristo. O velho é retrato do novo, que é retrato do céu. E quando a gente entende isso, as coisas começam a fluir melhor. A nossa visão se abre. Em Hebreus 8:5, percebemos que a arca do tabernáculo e outro elemento da lei era sombra ou a cópia das coisas celestiais, sendo assim, de que forma a arca poderia apontar para as coisas celestiais, como Jesus era representado por ela. A arca manifestava a glória de Deus. 1 Timóteo 3,16. A arca mostrava comunhão com Deus,
Cristo também tinha comunhão com o povo. Porque muitas vezes a gente olha e fala assim, nossa, a arca é a presença de Deus. Então onde a arca estava, tinha festa. Nem sempre era festa. Tinha correção. Tinha morte. Tinha choro. A santidade de Deus, como Cristo é santo, a arca representava a santidade de Deus. Que, portanto, só os levitas, os sacerdotes podiam tocar na arca. Uzá foi inventar de pôr o braço para poder não deixar ela cair, morreu na hora. Então a gente sabe que a gente não pode chegar perante a presença de qualquer jeito, de qualquer forma. Pastor, mas a gente está no tempo da graça. A graça é pior do que a lei. O peso da graça é tão grande, tão sério, que a graça, ela está no nível entre o céu e o inferno. Porque depois da graça vem a era milênio. E aí é onde tudo se estreita. Porque na graça, Jesus, ele olha e fala assim, olha, se você olhar na lei, se você olhar e adulterar, você peca, você deixa de ter ação. Na graça não era diferente. Na graça, se você olhar, já desceu para o coração, virou adultério. Não precisava fazer, ter ação. A purificação é o perdão dos pecados do povo, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Então a arca da aliança, ela representava a Deus. O sacerdote, uma vez por ano, entrava perante a arca, perante a presença, e fazia sacrifício para o povo. Irmãos, eu estava pensando acerca disso, falei, imagina só, hoje o pastor tendo que fazer sacrifício para o povo. O povo chegava, trazia a ovelhinha, colocava, então pastor, aí ele aí, ó, vai lá, ora a Deus para mim. Pede a Deus para mim, me purificar. O véu foi rasgado, hoje nós temos livre acesso. Louvado seja Deus por isso. A graça nos beneficia nessa área. Jesus, ele sendo o caminho, nos dá acesso até a Deus. Mas voltando aqui, Davi, ele traz a arca de volta para Jerusalém, monta a tenda do tabernáculo e coloca a arca lá dentro. Mas Davi, da sua casa, do seu palácio, começa a observar, e ele começa a pensar, olha, não, que isso? Eu moro num palácio e Deus mora numa tenda. De tenda em tenda, está errado. Preciso construir um palácio para Deus também. Pensamento de Davi. E ele chama Natã, o profeta, para poder dizer isto para ele. E Natã fala com ele, ei, Davi, vai lá e faz, filho, porque o teu coração é bom e o Senhor é contigo. Mas só que quando Davi pensa em fazer, Deus vai lá e chama o profeta Natã. Porque, olha para você dizer uma coisa, Davi foi o único homem de Deus que Deus não falou com ele frente a frente.
tinha um intermédio. Tinha Natã, tinha Samuel. E Deus chama Natã. Natã, vem cá. Fala com Davi que ele vai construir nada para mim não. Imagino Davi ali, triste, porque algo que cresceu no coração dele, para poder fazer. É bom, não é? Fazer algo para Deus. É bom fazer aquilo que vem no nosso coração, mas Jeremias fala algo interessante, que o coração do homem é enganoso. E as mãos de Davi estavam cheias de sangue. E Deus é santo. E a Bíblia vai dizer então que o profeta volta e fala com ele: ei, Davi, Deus manda te dizer que você não vai construir nada não. Seu filho vai construir, você não. E Davi fica chateado. E ele se posiciona em questão a isso. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, meu Deus do céu. Qual é o seu posicionamento diante de Deus quando você ganha um não? Qual tem sido o nosso posicionamento diante da presença quando Deus fala não para a gente? Não é nem o homem, né? O próprio Deus, ele não vai construir para mim o palácio, a igreja, não vai construir para mim, porque vem tantas coisas no nosso coração para fazer para o Senhor, não é? Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, e aquilo outro, e aquilo outro, e aquilo outro, e Deus fala: ih, sabe de nada, sem ele saber que eu que mando. A intenção é boa, mas não agradou a Deus. Mas Davi se posicionou, Davi não deixou barato. Qual que é a nossa posição diante de situações quando o Senhor fala não? Eu entro para o meu quarto, vou chorar, vou espernear, vou fazer pirraça, vou sair da igreja. Já que Deus não me quer, Deus não quer que eu faça tal coisa, eu vou sair. Mas ele se posiciona: eu vou falar com Deus pessoalmente. Ó, meu Deus do céu, eu vou falar com o Senhor pessoalmente. Eu vou entrar na tenda do tabernáculo e vou começar a falar com Ele. Então o rei entrou no tabernáculo, assentou diante de Deus, diante do Senhor, e começou a expor para Ele, começou a falar com Ele. Imagina só Davi falando com o Senhor: Deus, mas que isso? Eu tive o trabalho todo de ir lá buscar a arca na casa do meu irmão, aonde ela ficou 20 anos lá parada. Não fui sábio ao transportar ela. Ficou na casa de Obed-edom, onde o Senhor abençoou a vida dele, a casa dele, em tudo. Trouxe ela para casa, aonde eu fui julgado pela minha mulher, porque eu dancei na tua presença. E agora vem o Senhor falando, vem algo no meu coração, e vem o Senhor falando que eu não vou poder construir. Eu não vou poder fazer. Sabe o que eu entendo com isso aqui? Davi quer abraçar tudo. E nem tudo a gente pode abraçar. Nem tudo a gente pode pegar para fazer. Construir naquela época não era fácil, mas ele tinha ali os seus servos, tinha, mas ele precisava da orientação do que fazer. E o que me chama a atenção, tem muita gente morrendo na obra, porque está abraçando o mundo para fazer coisa que Deus não mandou fazer, coisa que Deus não mandou falar, coisa que Deus não mandou ir. Não, mas se eu não fizer, ninguém vai fazer. Faz.
Sabe por quê? A obra é dele, o louvor é dele, a adoração é dele, tudo é dele, para ele são todas as coisas. A questão toda é que a gente fica obsessivo, né? Obcecado, essa é a palavra, obcecado por estar na presença, e acaba gerando o que você sente já não é mais prazer de estar na presença, acaba gerando uma obrigação. A arca da aliança está lá em casa. Eu fiz uma tenda para você ver. Davi já tinha feito a tenda para ela do tabernáculo. Fiz uma tenda para ela. Então eu tenho a obrigação. Já não é mais prazer, é obrigação. E quando se torna obrigação, Deus já dá a linha. Porque a obra é feita com prazer, com amor e com graça. Não pode ser cansativo, não pode ser fadigante, não pode criar divisão. A obra de Deus não pode criar divisão dentro da sua casa. E criou divisão da mulher de Davi com ele. Pastor, mas o senhor pregou acerca disso semana passada. Sim, ela errou? Errou. Mas vamos analisar o lado de Davi também. Criou divisão. Faltou sabedoria da parte dele. Não, mulher, vem cá, vamos lá adorar a Deus junto. Essa vitória é nossa, não é minha, é nossa. E o que tem rachado família no meio é a individualidade. Eu vou fazer, eu posso, eu consigo. A Bíblia diz que Deus abomina os arrogantes, orgulhosos, presunçosos. E na hora que Deus ouviu que tinha no coração de Davi, na verdade o Senhor sonda o coração do homem, sondou o coração dele, viu a intenção dele, era boa, mas não era viável. Porque Deus já estava avisando já o seu filho, Salomão. Deus já estava planejando para ele algo. Davi, ele fez o mais importante, o extraordinário, o quase impossível. Ele trouxe a presença de volta para casa. Deixa eu te perguntar aqui. O quase impossível, eu e você, nós temos feito, que é levar a presença para a nossa casa, é levar Deus para aquele que precisa, é levar Deus para aquele que necessita, é mudar o quadro, a história de uma família que precisa. Porque hoje, queridos, como eu falei, a presença ela manifestava no Velho Testamento em forma do tempo. Aí Deus falou, não está bom, eu preciso melhorar isso. Aí veio o Novo Testamento, que para mim é algo extraordinário. Jesus, ele vem e Deus manifesta a glória dele através de Jesus Cristo, que até ali ainda estava no tempo da lei ainda. Que isso, pastor? Mas Jesus, ele veio e trouxe a graça com ele. Sim, ele trouxe a graça, mas depois da morte. Antes da morte dele era lei ainda. Uma jovem foi pega no ato do adultério e pegaram ela e jogaram aos pés de Jesus. E eles, cheios de pedras na mão, interrogou Jesus acerca disso. A lei de Moisés manda apedrejar até a morte. E o Senhor quem manda fazer? Quem não tem pecado atira a primeira pedra. Lei. Eles usou a lei contra a lei. Deu ruim para eles. Aí vem a morte de Cristo, o ressuscitamento de Cristo, vem o livro de Atos, enfim, Cristo foi assunto aos céus,
Aí veio a graça. Aí Deus falou assim, deixa eu melhorar essa questão aí. Vou colocar minha presença dentro do homem. Aí eu fiquei imaginando, irmãos, que tremendo e que lindo que é, Raico. Um Deus caber dentro de um ser humano. E aí, o ser humano, ele não sabe a capacidade e o poder que ele tem nas mãos. Ele transporta a arca, que no Antigo Testamento, ela é carregada nos ombros. Hoje ele carrega dentro do coração, dentro dele. Só que ele não entende isso, e muitas das vezes acaba que vira galinha de Angola, vamos dizer assim, estou fraco, hoje eu não vou, hoje eu não posso, hoje eu não quero. Sendo que ele pode todas as coisas, porque é o Senhor que fortalece ele. E Davi, ele sabia da preciosidade que estava diante dele. Deus precisa de um templo. Deus precisa de uma casa. Acho que você não pegou ainda. Davi queria construir uma casa para Deus, um templo para Deus. Mas Deus olha assim nos 2024 na SEVIC, dizendo, não, eu já tenho a minha casa própria. Aleluia. Hoje ele habita dentro de mim e de você. Então hoje nós somos portadores de Deus. Então aonde você chega, algo tem que acontecer, irmãos. Alguma coisa tem que acontecer. Aonde você vai, aonde você chega, aonde você coloca as plantas dos teus pés, algo tem que acontecer. Aí entra na questão do mês passado, o pastor ele ministrou acerca dos frutos do Espírito Santo. Tem que ser manifestos os frutos. Se eu sou portador de Deus, se eu sou casa de Deus, muitas vezes a gente canta isso, não é? Sou casa de Deus, sou portador de Deus. Então, nós temos que fazer jus disso aí. Nós temos que fazer disso é essencial. Eu estou indo, Senhor, e o Senhor está comigo. Então, na hora que eu chegar, vai haver cura, libertação, transformação e salvação dentro dessa casa. A gente entende que não é fácil, irmãos. É por isso que o inimigo ele tenta contra nossas vidas todos os dias. A Bíblia fala que nós somos levados ao matador todos os dias. Sabe por quê? Porque ele vê a preciosidade que você é para Deus. Ele sabe da grandeza que Deus é em você. Então, o que ele puder fazer para apagar isso, ele vai fazer. Não é tirando você de dentro da igreja, é fazendo você se esfriar dentro dela. É fazendo, não só você, mas nós, aglobando, fazendo nós se desviar dentro da igreja, se esfriar dentro da igreja, não dando glória, não dando um aleluia, não participando, não estar em comunhão. Aí lá fora vira presa fácil. Ou então muitas das vezes ele planta em nossos corações o super-homem, né? Como aconteceu com Davi. Eu vou construir uma casa para Deus. Eu, o super-homem. Deixa que eu canto, apesar que eu fui expulso, mas amém. Tá liberado. Deixa que eu canto,
deixa que eu prego, deixa que eu pego a água, deixa que eu mexo ali na comunicação. Quer fazer tudo. Aí vem o Senhor e poda. Só não vou dizer dança porque eu não sei dançar. Dá mesmo. A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Aí cresce aquele ego no coração do homem. E para o inimigo é um prato cheio. Ter tudo e não ter nada ao mesmo tempo. A gente precisa entender que a presença nos satisfaz. Davi, ele fez ali o extraordinário, que é trazer a arca para dentro de casa novamente. Voltar com a arca para dentro de casa, com a presença para casa. E dar um passo de cada vez. Obrigado, meu filho. Dar um passo de cada vez. É entender que o Senhor é que nos direciona, que nos molda. É entender que o Senhor é que nos capacita. É entender que o Senhor é quem faz. Porque se eu não fizer, o meu líder não vai ver. Se eu não fizer, ninguém vai me ver. O que meu líder vai achar? Irmãos. E eu vou dizer para vocês que eu custei entender isso. Que eu sou muito acelerado com as coisas de Deus. E Deus começou a me frear acerca disso. Eu até comento isso no Casados para Sempre. A gente converteu, eu e a minha casa, e eu fui com muita sede para as coisas de Deus. Gente, eu estava na igreja segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado, domingo. A semana toda. É ótimo, glória a Deus, que maravilha. Segunda, visita. Terça, oração. Quarta, célula. Quinta, culto. Sexta, monte. Sábado, culto de jovem. Domingo, culto da família. E eu acelerado demais, esqueci de olhar para dentro da minha casa. A Bíblia fala lá em Timóteo que aquele que nega os seus é pior do que o incrédulo e perdeu até a fé. Esqueci de olhar para dentro da minha casa. E a minha esposa, devagar. Deus vem e levanta o Natan para falar comigo. Irmão, Elbert, você é bênção demais, né? Eu falei, glória, amém. Jesus é bom. Mas cadê a sua esposa e seus filhos? Cadê a sua casa? Cadê a sua família? Dói, mas liberta. Aqui eu olhei para trás, irmãos. A obra era de Deus, mas não tinha nada de Deus. Tinha de mim mesmo. Eu tive que desfazer tudo aquilo que eu construí para começar do zero. E Deus começar a tratar comigo e fazer da forma dele, do jeito dele. E Davi, ele estava acelerado demais. Queria fazer tanta coisa, Deus cortou ele. Você não vai fazer nada para mim. Já fez demais para mim já. Tem outras áreas para você fazer. Quem vai construir o seu filho? É por isso que, volto a dizer, tem muita gente morrendo porque pegou muita coisa para fazer. E esquece de olhar a casa, esquece de olhar a esposa, esquece de olhar o filho. O maior ministério de um homem é a sua casa, é a sua família.
Se a sua casa vai bem, tudo vai bem, irmãos. A igreja vai bem, o trabalho vai bem. Se a sua casa vai mal, não adianta chegar aqui dentro e começar a glorificar, que não vai fluir. O céu fica de bronze, o céu se fecha. Aí, quer colocar a culpa em Deus, ou colocar a culpa no louvor, ou colocar a culpa na palavra. Posicionamento diante de Deus quando eu recebo um não, qual que é? Hoje, graças a Deus, a minha casa vai bem, louvado seja Deus, e eu e minha casa servimos ao Senhor, aleluia. Outrora, irmãos, nem tempo para comer uma pizza com a minha família eu tinha, Raico. Era bravo, porque eu estava obcecado demais. É por isso que muitos ministérios não vão para frente. Se o camarada não sabe governar a sua casa, como é que ele vai governar as coisas de Deus? Não tem como, não flui, não vai. E você quer ver a glória de Deus de uma tal forma, irmãos, é quando você cuida da sua casa. Cuida dos seus. Davi, ele trouxe a arca, a presença de Deus de volta para casa. É você ser portador de Deus, levando a presença de Deus para dentro da sua casa. Aí, Deus nos dá a graça de abrir a arca e falar, olha, você pode escolher o que você quer pegar. Ah não, Senhor, eu vou continuar aqui na vara de Arão mesmo, na correção, porque o Senhor corrige aquele que ama. Então se o Senhor está me corrigindo é porque o Senhor me ama, e o Senhor está falando comigo através da correção. Porque o mais duro é quando o Senhor se cala. Aí a gente não sabe se ele está respondendo a oração, trabalhando em cima da oração, ou se ele está de costa para a gente. Porque o céu se tornou de bronze. E às vezes o negócio está tão pertinho de ser resolvido. Como assim, pastor? Não estou entendendo. A falta de um perdão dentro de casa. Não sei porque Deus mandou dizer, mas Deus mandou dizer. A falta do perdão dentro de casa. O céu fica de bronze, porque eu não liberei o perdão, e porque eu não perdoei, não pedi o perdão. A pastora Silvana ministrou domingo pela manhã acerca disso aí, isso remoeu dentro de mim. E olha, eu venho dizer para os irmãos que a falta do perdão ela é assinatura por suicídio. Você está assinando o seu suicídio, porque a falta do perdão traz esfriamento espiritual. A falta do perdão traz falta de comunhão com o seu próximo e com Deus, porque diz a palavra o seguinte: se a gente não perdoa o nosso irmão que vê, como é que vai, se a gente ama, fala que ama a Deus que não vê, como é que a gente vai falar que não ama o irmão que vê? A falta do perdão, queridos, é algo tão sério, e o que tem destruído mente e coração. A maioria das pessoas que sofrem problemas psicológicos é por causa da falta do perdão, porque não libera o perdão, porque não perdoa. E pode ter certeza, irmão, que Deus vai falar muito acerca disso. E quando a gente começar a entender que o perdão quebra cadeias, até a sua duração vai mudar.
Davi, na hora que ele soube do não, ele mais que depressa foi resolver com Deus. Ele foi questionar a Deus, e creio que foi até pedir ao Senhor perdão, porque estava obcecado demais. Na verdade, o perdão ele traz reconciliação entre Deus e o homem com o homem. Porque não tem como, irmãos, o homem ele vir para a casa de Deus de coração fechado, sem liberar o perdão. Não tem como, irmãos, o homem ele entrar na presença de Deus de coração trancado. Não tem como o homem ser confrontado por Deus sem liberar o perdão. Sabe, porque o Senhor ele é educado. Apocalipse capítulo 3, verso 20 vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro e saio com você. O Senhor ele é educado. Então, o Senhor só vai reagir se você reagir. Se a igreja reagir, se nós reagirmos. Não tem como você querer que Deus faz aqui, sendo que você não faz lá. Porque tudo começa por nós. Se nós somos portadores da presença, tudo começa por nós. Para que a glória de Deus venha ser manifesta em nós, a gente precisa entender uma coisa: coração puro, o Senhor não despreza. Um coração contrito, o Senhor não despreza. Para que eu possa ver Deus operar na vida de alguém, a barreira precisa ser quebrada. Mas o que fazer? Olha, essa madrugada eu estava orando a Deus e Deus ministrou algo no meu coração. Falou assim: olha, a minha igreja hoje não ora mais, não me busca mais. E quando chega a me buscar, com palavras repetidas, não tem assunto para mim mais, não tem conversa comigo mais. Eu até comentei isso na célula, que da mesma forma que a gente conversa dentro de casa, é a mesma forma que nós temos que conversar com Deus. Diálogo. A gente conversa de tantas coisas, sobre tantas coisas, mas quando a gente vai para a presença, a gente não tem palavras, porque enfeita demais para falar com o Eterno. E Deus, Ele quer o simples. Davi, ele sentou diante da presença e começou a se abrir para o Senhor. E outros capítulos vai dizer a mesma coisa, que Davi ele chega perante a presença. E se abre para o Senhor. Mas só que hoje, infelizmente, hoje a gente vive o evangelho da facilidade, o evangelho dos aplausos, o evangelho dos holofortes. E esquecemos que o evangelho é renúncia, ele é dor, ele é perda. Quer ganhar a sua vida? Tem que perder. Quer servir? Tem que ser o menor. É entender que o evangelho, queridos, nada mais é
do que você deixar Jesus ser o centro de todas as coisas. João 3,30 vai dizer: o importante é que Ele cresça. Aleluia. Não é eu, não é o pastor Bruno, não é a pastora Silvana, não é o líder de célula, não é o bispo, não é de Macedo, não é A nem B, é Ele. Para Ele, por Ele estão todas as coisas. O importante é que Ele cresça e que nós diminuímos. Nós diminuímos. Quer ser grande no reino, seja pequeno nessa terra. É entender que Ele está no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle de nada. Mas para que nós venhamos contemplar a Tua grandeza, a muralha tem que cair, o perdão tem que fluir, a renúncia tem que acontecer. Para que nós possamos voltar a sonhar, para que nós possamos voltar a viver o extraordinário com Deus, assim como Davi viveu, assim como Israel inteira viveu, assim como os discípulos viveu. Nós precisamos renunciar. Deus não mudou. Hoje Ele habita dentro de mim e de você. Ficou mais fácil. Porque outrora tinha que jogar a ovelha no lombo do pastor Bruno aí, pastor Silvana aí, mandar eles, intercede lá por nós. Hoje não. Hoje tem livre acesso. O véu se rasgou do alto a baixo. Então, a Bíblia diz em 1 João, capítulo 2, se eu não me engano, vai falar assim: olha, filhinhos, não pequeis, mas se pecais, saiba que tem um advogado justo e fiel para com vocês. Hoje Ele é nosso advogado. Então nós temos que entender isso, que hoje Cristo está aqui para nos livrar de toda acusação. Irmãos, mas se não tiver mudança, amanhã Ele vem como juiz e o pau vai quebrar. Ninguém chega perante dele inocente, ninguém. Ele vai colocar as coisas boas e as coisas ruins diante da gente. Como diz por aí, o telão vai descer e as obras vão ser manifestas. Aí imagina só, a gente chegando perante o Rei da Glória. E você fez tudo de bom em questão da obra da igreja, das coisas até mesmo para Ele. E Ele vai olhar e falar: mas peraí, na hora que você está para entrar, Ele vai dizer: espera aí, cadê a sua casa? Cadê a sua esposa? Cadê os teus filhos? Cadê a tua mãe? Cadê o teu pai? Cadê? Senhor, mais. Porque é assim, quando a coisa estreita é o mais, né? Mais. Coça a cabeça. Nada. Apartai de mim, maldito, que eu não vos conheço. Entenda uma coisa: a igreja do Senhor Jesus precisa entender uma coisa, que o inferno foi feito para Satanás e seus anjos, não para o homem.
Então nós precisamos entender isso. Quer ser cheio da presença? Quer ser cheio da glória? Quer viver uma vida com Deus? Ame mais, perdoe mais, sirva mais, adore mais, viva mais. Só assim a gente vai viver o extraordinário com Deus. Fique sobre os seus pés. Davi, ele teve uma atitude quando recebeu um não. Ele foi questionar com o homem que deu um não para ele. Quantos não você já recebeu nessa vida? Hoje eu recebi um não. Doeu, irmão. Mas aquilo que não me mata só me fortalece. E muitas das vezes Deus está te moldando para fazer diferente em meios iguais. Deus está tratando com você porque você tem algo diferente. Mas para esse algo diferente ser manifestado, precisa ter umas podas, precisa cortar algumas coisas, aparar algumas arestas. Desde que você se conhece por gente, que você entende o que é certo e errado, quantos não você já recebeu? E esse não está raizado aí dentro. Igual eu brinco aqui acerca do louvor, que eu fui expulso do louvor, esse não que eu recebi do louvor, me trouxe um amadurecimento muito grande no meu ministério, porque o pastor ele falou comigo assim: olha, irmão Elvis, o louvor para você é não, mas a palavra para você é sim. O seu chamado é pastorear, o seu chamado é pastoral, então investe nele. Que muitas vezes o não que você recebeu hoje é o não que vai mudar a sua história amanhã. Aleluia! Curva a sua cabeça. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Às vezes você chegou aqui esperando encontrar com um irmão, não sei. Aí chegou, a cadeira está vazia, o qual ele senta, se frustrou. Mas entenda uma coisa, essa palavra de hoje é para você. Porque se fosse para o irmão, Deus tinha trago ele. Entenda uma coisa, que Deus separou a melhor parte. Entenda uma coisa, que hoje que Deus quer que você faça igual Davi. Chega perante Ele, senta diante da presença dEle e começa a conversar com Ele, a falar com Ele, perguntar para Ele: por que, Senhor? E ela vai mais a fundo e pergunta: para que, Senhor? Esse não. E deixa Ele te responder. Aleluia. Se você quiser usar a cadeira como um altar, ou se você quiser vir à frente, ajoelhar diante do altar, fique à vontade, mas é só você e Deus. A igreja hoje lança por terra esse título de igreja que não ora. Aqui tem um lugar diferente, aqui é um lugar diferente, aqui o povo ora, aqui a igreja ora. Comece a falar com Deus aí. Comece a se rasgar diante dele aí. Se expressar para ele, assim como Davi se expressou. Eu não sei como é que está sendo os seus dias. A Bíblia diz que os dias irão se abreviar, estão se abreviando. Já estamos no final de agosto, logo logo chega Natal.
E às vezes você não fez nada ainda. Mas Deus, Ele é poderoso para mudar isso assim, ó. Só está esperando um posicionamento. Comece a abrir a sua boca e falar com Ele. Comece a abrir a sua boca e expressar para Ele. Da mesma forma como você conversa no seu trabalho, da mesma forma como você conversa na escola, da mesma forma como você conversa com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, grita para Ele. Fale com Ele. Meditação é lugar de a gente fazer em casa, em nosso quarto, sei lá, no devocional. Mas aqui não. Aqui é lugar onde você glorifica. Aqui é lugar onde você o adora, o exalta. Ai, irmãos, só assim as cadeias caem por terra. Quando a igreja começa a orar, quando a igreja começa a clamar, porque há uma diferença entre oração e clamor. Uns já começaram a entender. Não tem como, irmão, você entrar por essas portas, dizer que vai entregar para Ele e ficar de boca fechada. Ou a gente está diante da presença, ou a gente não está diante de ninguém. Oh, aleluia. Oh. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor. Fale com
se manifestar, é hora da igreja se levantar, é hora da igreja se posicionar. O porquê Deus colocou ela nessa terra, o porquê Deus permitiu ela estar aqui ainda, é porque a missão não acabou, é porque ainda há grandes coisas a ser feitas através da igreja, porque através da igreja a cura, a libertação, a manifestação da glória de Deus. Mas para que isso aconteça, nós precisamos clamar, precisamos orar. Pode declarar isso. Abre a sua boca e declara isso. Extravase.
este mundo, tem um mundo, o mundo que Deus construiu, que nós pisamos. Tem um mundo, pessoas, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E tem um mundo, sistema, pecado. É hora de vencer o pecado. É hora de dizer não para este mundo, se posicionando. Mostrando que você é uma atalaia de Deus. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Joga suas mãos para cima e aplauda o Senhor bem forte.